Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Ó Deus, nos abençoa através dela, faça com que corações, olhos, ouvidos possam estar em sintonia e que possamos do Senhor nos alimentar, Senhor, do mais perfeito alimento que o Senhor tem nos dado, do céu, perfeito. Abençoa a nossa vida com a Tua palavra que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Roberto. Meus amados, a paz do Senhor a todos. Nós vamos à sequência do nosso seminário, hoje com a presença honrosa do nosso pastor e da nossa pastora. Nós vamos iniciar a nossa aula nesta noite falando a respeito de um dos temas mais polêmicos de todos os tempos e que tem gerado grandes e acaloradas discussões: a morte. Aristóteles, um dos maiores pensadores que a humanidade conheceu, num momento de profunda reflexão afirmou: a morte é a coisa mais horrível que existe. Com esta declaração, ele deu a versão do homem natural acerca de como este encara a dura realidade da morte. Qualquer dicionário da nossa língua pátria nos definiria a morte como o fim do ciclo vital, mas o que nos importa nesta noite é o conceito bíblico, teológico. E biblicamente falando, a palavra morte deriva-se do vocábulo grego thanatos e quer dizer separação, nunca confundindo como extinção. Outro vocábulo grego muito empregado para descrever a morte é teleutão e quer dizer chegar ao fim. Vejamos como foi que a morte surgiu entre nós. Gênesis 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De forma imperativa, Deus determinou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos existentes no paradisíaco jardim do Éden, com uma única exceção: que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois caso desobedecessem, certamente morreriam. E lamentavelmente o primeiro casal desobedeceu a Deus, consumando a prática do pecado. O pecado consumado trouxe-nos desastrosas consequências, e uma das piores delas foi a introdução da morte no ciclo humano. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, o veículo que introduziu a morte entre nós foi o pecado. Nós estamos na página 9 da nossa apostila. A Bíblia nos fala sobre 3 tipos de mortes. Vamos ver isso comigo, que está em negrito. Leiam, letra A: morte física. É chamada também de morte biológica ou morte comum. É a separação entre o corpo, a alma e o espírito do homem. Morrem no mundo, em média, por minuto, 147 pessoas. Por dia morrem, em média, no mundo, 211.680 pessoas. Letra B, vamos ler: morte espiritual. É a separação entre Deus, a alma e o espírito do homem. É a quebra da comunhão entre a criatura e o Criador. Está muito bem explicitado em Efésios 2, versículo 1, quando a Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. No passado, anterior à graça de Deus que manifestou-se em nosso favor, nós nos encontrávamos vivos fisicamente, porém espiritualmente nos encontrávamos mortos. No entanto, quando Cristo nos alcançou, Ele nos deu vida e vida em abundância. Letra C, vamos ler: morte eterna. É também chamada de segunda morte. É o sofrimento final do corpo novamente unido à sua alma e ao seu espírito. E vai envolver apenas o pecador não regenerado. Nós não vamos experimentá-la. É destinada apenas aos pecadores não regenerados. Lembre-se disso. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores,
e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muito bem, então a morte eterna é chamada também de segunda morte. Queridos, no início da nossa aula eu citei uma frase de Aristóteles. Ele disse: a morte é a coisa mais horrível que existe. Volta a dizer. Com esta declaração ele deu a versão do homem natural acerca de como este encara a dura realidade da morte. Para o pecador não regenerado, a morte se apresenta apenas na roupagem da tragédia. É muito comum, quando vamos a um sepultamento de uma pessoa que partiu sem Cristo, e ouvirmos um parente ou um amigo daquele ou daquela que partiu, dizendo adeus, porque tais pessoas não têm esperança da vida eterna. Mas quando formos a um sepultamento de uma serva ou de um servo do Senhor, não que eu queira que isto ocorra, mas pode acontecer, bem que poderemos dizer aquele ou aquela que partirá, até breve, porque morte para nós é apenas um processo de separação. Paulo muda este conceito, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu me lembro muito bem, quando eu trabalhava numa empresa aqui de Goiânia, chamada Cotril Máquinas Agrícolas, e eu fazia naquela época o Instituto Superior de Educação Teológica, que veio a ser depois a Faculdade Batista. E eu saí do expediente com o irmão Davi, o José Humberto conheceu muito bem, muito amigo dele. E nós fomos ao ponto de ônibus pegar o coletivo para irmos até a instituição teológica. 2 mulheres lá estavam, mãe e filha. Elas entraram no coletivo conosco. No trajeto, a senhora idosa caiu literalmente no assoalho do ônibus. Naquela época não havia estas unidades de resgate como o SAMU, então a gente se virava como podia. O motorista parou o ônibus, nós tiramos aquela mulher, paramos um táxi e a levamos para aquele hospital que ficava na Avenida Paranaíba. Hoje, se não me falha a memória, é uma agência do Banco Bradesco. Santa Luísa, isto mesmo. E os médicos atenderam com muita prontidão. E a sua filha estava muito preocupada do lado de fora. Alguns minutos depois, o médico responsável chamou-nos e nos disse: olha, fizemos o que foi possível, mas a mulher faleceu. Aí eu entrei naquela sala para ver o seu corpo inerte, e eu percebi que ela morreu graciosamente sorrindo. Uma coisa inconfundível. Para consolar sua filha, extremamente abatida, que chorava copiosamente, eu disse-lhe: sua mãe deve ter tido um grande motivo para morrer como morreu, porque ela morreu sorrindo. Ela disse: ela teve o maior de todos os motivos. É que ontem à noite ela colocou 36 anos de macumbaria por água abaixo e aceitou Jesus como Salvador. Bendito seja Deus. Página de número 9, o estado intermediário. Vamos a uma longa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai,
Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ótima leitura. Vamos à página 10. A primeira coisa que precisamos entender é que nós não temos aí uma parábola. Por que é que eu posso vos assegurar com convicção que não temos aí uma parábola? No mínimo por 3 razões. Primeiro, regra hermenêutica. Em parábolas não há citação de nomes próprios. E aí aparecem 2 personagens, perceberam? Abraão e Lázaro. Em segundo lugar, parábola é algo muito interessante, mas é uma história, correto? E é interessante que no texto original não aparece lá a parábola do rico e Lázaro. É uma nota dos editores da nossa Bíblia. Perfeito? Em terceiro lugar, assim inicia-se o texto. Ora, havia. O verbo haver no grego não é redundância, não, mas quer dizer, ora, havia de fato. Ora, havia assim na realidade. Se não temos uma parábola, não devemos nos preocupar. E não devemos também nos sentir traídos durante tanto tempo. Nós temos que entender que nós temos algo superior a uma parábola. Nós temos um texto real, que Jesus, tendo conhecimento do mesmo, nos reportou através de sua palavra. Quem concorda, diga amém comigo. Página 10. No Velho Testamento, justos e ímpios ao morrerem desciam para um lugar chamado Hades, que compreendia o reino dos mortos. Hades é uma palavra grega. O mesmo lugar era designado como Seol. Seol é uma palavra hebraica. Então, justos e ímpios ao morrerem desciam para o Hades. Os justos eram levados pelos anjos a um compartimento onde havia gozo, paz e alegria, chamado de seio de Abraão, chamado também de paraíso. Depois disso havia um grande abismo, um abismo intransponível que ninguém poderia violar ou transpor. Do outro lado do Hades, onde havia dor, trevas e desespero, eram lançados os ímpios. Podemos recapitular isso? Me ajude, vamos lá. No Velho Testamento, justos e ímpios ao morrerem desciam para um lugar chamado... Ficavam misturados ou juntos, sim ou não? Não. Os justos eram levados pelos anjos a um compartimento onde havia gozo, paz e alegria, chamado de seio de... chamado também de... Depois disso havia um grande abismo. E do outro lado, onde havia dor, trevas e desespero, eram lançados os ímpios. Porém, no interregno, ou no intervalo, da morte e ressurreição de Cristo, passaram-se quantos dias? 3. Nesse período, Jesus visitou Hades. Olhem, existem pessoas que querem criar um factoide. Há um brilhante escritor brasileiro, e ele reluz dentro da sua verve literária, mas ele quer apresentar um fato novo contrariando o poder das Escrituras. Isso não se faz. Ele diz que Jesus não entrou no Hades. Pastor Edson, não está na sua relação sequencial, mas prepare para mim, por favor, Efésios 4, versos 8 a 10, por favor. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então ele desceu às partes mais baixas da terra. Jesus visitou Hades. Ok? A Bíblia é claríssima sobre isso. O que fez Jesus? 1 Pedro 3,19. Qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ok, prepare para mim o capítulo 4, verso 6, logo na sequência. Por favor, irmãos, olhem para mim. A Bíblia é clara, Jesus entrou no Hades e visitou os espíritos em prisão. Todos nós temos lá em casa um quartinho, um escaninho, um quartinho de despejo, onde nós guardamos algumas coisas que aparentemente podem parecer inúteis agora, mas poderão ser úteis no amanhã. É assim ou não é? Eu quero que vocês guardem essa expressão. Por favor, guardem essa expressão.
espíritos em prisão. Vamos repeti-la? Espíritos em prisão. Vocês estão recapitulando comigo. Jesus desceu e visitou Hades. Primeiramente, ele esteve com os espíritos aprisionados. Capítulo 4, versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. A nossa tradução diz que Jesus entrou no Hades e visitou os espíritos aprisionados, e Jesus pregou o evangelho aos mortos. Seria isto possível? Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Vindo depois disso uma nova chance de salvação? O juízo. Ora, como então Jesus poderia ter pregado o evangelho aos mortos? Soa de maneira estranha tudo isto. Para que nós possamos entender o que fez Jesus ao entrar no Hades, precisamos entender como era a salvação no Velho Testamento. Lucas 24, versículo 27. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A salvação no Velho Testamento era concedida com base na crença que as pessoas depositavam nas promessas alusivas à vinda do Messias. Quais foram os instrumentos que testificaram que o Messias viria? A lei e as profecias. E começando por Moisés, que representa a lei, e por todos os profetas, que representam as profecias. Recapitulem comigo. Os dois instrumentos que testificaram que o Messias viria foram a lei e as profecias. Mais uma vez, a lei e as profecias. Quem creu nas promessas alusivas à vinda do Messias e se guardou, foi salvo. Quem não creu em tais promessas e se corrompeu, foi condenado. Por que é que Jesus entrou no Hades? É o que vamos entender agora. Ele ali não entrou para pregar o evangelho da salvação aos mortos ímpios, porque aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma. Vindo depois disso o juízo. Olhem, toda celeuma se dá por conta de um verbo grego que é evangelizestai, que foi traduzido equivocadamente. Este verbo grego, ele quer dizer o anúncio de uma boa nova. Curiosamente, a palavra evangelho quer dizer boas novas. Por conta da similaridade que existem entre as duas expressões, equivocadamente traduziram e ainda traduzem este verbo grego, que quer dizer o anúncio de uma boa nova, como pregar o evangelho. Ora, se Jesus não entrou ali para pregar o evangelho, qual foi a boa nova que ele ali foi cumprir? Escutem, vejam como isso é lindo. Os dois instrumentos que testificavam que o Messias viria foram a lei e as profecias. Por que é que aqueles espíritos ali estavam aprisionados? Porque tais pessoas, enquanto aqui viveram, não creram nas promessas alusivas à vinda do Messias. Jesus entra no Hades e visita os espíritos em prisão. Como diz o grande teólogo Tim LaHaye, ele ali entra, chama a atenção de todos os ímpios, e assim ele diria, mais ou menos para que possamos entender: vocês aqui estão em tormentos parciais, e ficarão até o dia do juízo final, quando da minha parte receberão a sentença condenatória, porque vós não credes nas promessas alusivas à minha vinda, mas aqui estou eu para confirmar o que a lei e as profecias de mim mesmo falaram. Amém, irmãos? Então Jesus ali entrou para confirmar o que a lei e as profecias falavam a seu respeito. Ele cumpriu o seu messianato. Na sequência, irmãos, alguém poderia perguntar: pastor, mas temos uma prova bíblica de que eles não foram perdoados? Temos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, só parte A, por favor. E não perdoou ao mundo antigo. Mais uma vez isso. E não perdoou ao mundo antigo. A Bíblia é clara. E não perdoou ao mundo antigo. O verso 9 todo, por favor. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. O verso 9 é de uma profundidade ímpar.
Assim sabe o Senhor livrar da tentação quem? Os piedosos, e reservar, no grego é trancafiar, os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Amém? Na sequência, Jesus transferiu-se para o lado glorioso do Hades, chamado de seio de Abraão e chamado também de paraíso, onde estavam justos. O que Jesus fez com estes que lá estavam? Efésios 4, versos 8 e 9. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Então a Bíblia diz que Jesus levou o cativo o cativeiro. Para onde Jesus levou os salvos que lá estavam? Para o terceiro céu. Por que terceiro céu? Porque existem 3 céus: Uranus, Mesorâneos e Eporâneos, céu atmosférico, céu estelar e céu dos céus. O céu atmosférico é esse que eu enxergo com meu simples olhar. O céu estelar é o conjunto das galáxias. E o céu dos céus, a habitação da glória de nosso Deus, e o lugar onde hoje se encontra instalado o paraíso. Deuteronômio 10, 14, Salmo 115, versículo 16. Portanto, Jesus levou os salvos que estavam dentro do Hades para o terceiro céu. Vamos confirmar na Bíblia? 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Paulo está dando uma lição para todos nós. Ele disse: eu conheço um homem, mas o personagem em destaque era ele mesmo. É que Paulo era contra o estrelismo, tão em voga nos dias atuais. Paulo nos dá uma grande lição de humildade. Ele vivenciou um arrebatamento em espírito e esteve no lugar onde estão os salvos que partiram. Ele descreve este lugar como sendo o terceiro céu, onde se encontra instalado hoje o paraíso. Por favor, preste bem atenção. Hoje, quando o justo morre, quando o crente em Jesus parte através da morte biológica, os anjos não levam mais a sua alma e seu espírito para o Hades, mas sim para o terceiro céu. Aliás, precisamos ver rapidamente um pouco da tricotomia do homem. Vamos lá? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então o homem é um ser tricótomo, é formado por 3 partes. Primeiro é o espírito, do grego pneuma, é a parte imaterial da tricotomia que nos conecta com Deus. A Bíblia diz assim: Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por que é que você aplaude o Senhor? Por que é que você glorifica o Senhor? Porque você tem espírito. Aleluia. É através do meu espírito que eu sirvo a Deus. Romanos 1:9, Paulo diz: Deus a quem sirvo em meu espírito. A consciência e a personalidade do homem estão vinculadas ao seu espírito. Aí vem a alma, do grego psique. A alma, ela se relaciona com 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. E é um tripé de funções específicas para a alma: intelecto, sentimentos e vontade. Correto? Aí vem a parte material da tricotomia, que é o corpo, do grego soma. Preste bem atenção, porque muitos estão equivocados no que tange a interpretação de Eclesiastes 12:7. Vamos lá. Quando o crente em Cristo Jesus morre biologicamente, o que acontece? O corpo inicia o seu processo de decomposição. Lembrem-se de uma coisa, irmãos, por favor: para onde vai a alma do homem, vai o seu espírito. O grande teólogo Batista Langston usa uma expressão que eu gosto muito. Ele diz que alma e espírito são cimentados. É uma expressão forte, que traz uma grande contribuição para que possamos entender isto. No caso do cristão, ao morrer, o corpo volta ao pó, decompõe-se.
Aí os anjos levam a sua alma e seu espírito para o terceiro céu, onde está instalado hoje o paraíso. Aí se cumpre Eclesiastes 12:7, o espírito volta a Deus que o deu. Entenderam? No caso do ímpio não se aplica isto. No caso do ímpio, quando o ímpio morre, o corpo volta ao pó, e a sua alma e seu espírito são lançados onde? Dentro do Hades. Onde é que está aquele quartinho que vocês guardaram aquela expressão? Vamos lá? Abra a porta, diga comigo como é aquela expressão: espíritos em prisão. Então o que é que está aprisionado dentro do Hades? É a Bíblia quem diz: espíritos em prisão. Entenderam? Porque é através do meu espírito que eu louvo a Deus ou não, que eu sirvo a Deus ou não, correto? É através do meu espírito que eu glorifico a Deus ou deixo de glorificá-lo. Por isso o espírito é punido. Os irmãos entenderam? Então, no caso do ímpio, quando este morre, o corpo volta ao pó, certo? A sua alma e seu espírito são lançados dentro do Hades. Quando é que os ímpios sairão do Hades? Apenas no dia do juízo final. Quem entendeu, diga amém, por favor. Ok, vamos lá. Eu preciso acelerar porque nós temos uma segunda aula fantástica. O estado dos justos falecidos. Vamos ler com exceção das referências. Letra A, estão com Deus. Eu costumo dizer que a alma e o espírito do cristão podem ser comparados como uma carta que você posta nos correios. A carta é selada, carimbada e registrada, e vai chegar, portanto, no seu destinatário. Nós já fomos selados com o Espírito Santo da promessa, carimbados com o sangue de Jesus, e os nossos nomes estão registrados no livro da vida. Quando partirmos, o destinatário da nossa alma e do nosso espírito vai ser a presença de Deus. Letra B, só vocês lendo, eu quero ouvir. O paraíso funciona como uma sala VIP de recepção salvos do Senhor. Está instalado no terceiro céu. Letra C, os justos estão vivos e conscientes. Olhem, vamos eliminar aqui um problema, a chamada doutrina do sono da alma. Muitos defendem com todo empenho, ferrenhamente, a doutrina do sono da alma. Pastor, mas a Bíblia usa a expressão, os que dormem no Senhor. Mas precisamos entender o significado dessa expressão, que é fortíssima. Primeiro, quem dorme? É a alma e o espírito ou o corpo? O corpo. Vamos ver? Não está na sua relação. Mateus 27, versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olhem, isso aconteceu após a ressurreição de Cristo. Se você ver o versículo 53, você vai confirmar. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos, use o singular. Quem dorme então é o corpo, nunca a alma e o espírito. Perfeito? Quando a Bíblia diz que os salvos que partiram dormem no Senhor, primeiramente é uma alusão ao corpo. Em segundo lugar, a Bíblia quer dizer que todos os salvos que partiram estão conscientes para aquele estágio maravilhoso e elevado, porém adormecidos para com os problemas terrenos que ficaram para trás. Por exemplo, teria sentido Jesus recolher uma das suas servas lá do bairro Goiá? Com o passar do tempo, ela desperta no paraíso. Jesus é onisciente e detecta que ela está triste. Inicia um diálogo com ela: mas minha serva, eu te salvei, te batizei com o Espírito Santo, tu recebeste dons espirituais, dons ministeriais, eu fiz de ti um instrumento em minhas mãos, e aprove ao Pai recolhê-la para a minha presença, e tu estás triste aqui? Ah, Senhor, é porque eu morava lá em Goiânia, lá no bairro Goiá, e daqui onde estou vendo minha família sofrendo muito. O meu esposo sequer anda com um problema terrível de coluna. A minha família está sofrendo muito com a minha partida. A minha filha chora copiosamente e se angustiou ainda mais porque não foi aprovada no exame da OAB. O meu filho está muito triste porque não passou no concurso da prefeitura. O papagaio emudeceu, o cachorro morreu de tristeza.
a Cel que está para cortar energia, a Saniago vai cortar a água, a TV a cabo nem existia, o motor do Chevette fundiu e encostaram um carro lá no fundo da casa, Jesus. Irmão, se isso acontecesse, o paraíso seria um lugar de gozo? Não. Ou palavra boa, misericórdia. As coisas velhas já, eis que tudo se fez novo, é uma nova realidade, irmãos. Amém? Pastor, me responda, e na eternidade, quando todos tivermos corpos gloriosos, aí nós vamos nos reconhecer? Aí sim, eu vou vê-la, eu vou vê-lo na glória, nós vamos conhecer os personagens da Bíblia, irmãos, isso é lindo. Mateus 17, no Monte Tabor, a transfiguração de Jesus, quem foi que apareceu ao lado de Cristo? Moisés e alguns discípulos estavam com Cristo, ficaram maravilhados. Eu pergunto a vocês, Moisés e Elias são personagens do Velho ou do Novo Testamento? Como é que os discípulos souberam que eram Moisés e Elias? Porque Jesus lhes informou, porque os judeus tinham uma crença mística em fantasmas, sabiam disso? Então Jesus lhes informou, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Por que isso aconteceu? Porque a lei e a profecia respaldavam, confirmavam o messianato de Cristo Jesus. Que coisa gloriosa! Então nós vamos nos rever e vamos nos reconhecer na glória. E a família, pastor, Efésios 3,15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Se você perdeu um ente querido que partiu no estado da inocência, ou servindo a Deus, consola-te. Morte para nós é apenas um processo de separação. Você tem saudade daquele pão de queijo que mamãe fazia? Você tem saudade do bolinho de fubá? Você tem saudade do carinho que seu pai lhe fazia? Você tem saudade de alguém que partiu, que tanto bem promovia a ti? Eu também tenho saudade de algumas pessoas que partiram. Consolemo-nos. Morte para nós é um processo de separação. O mundo diz adeus, nós dizemos até breve, porque nós vamos nos reencontrar na glória do Senhor. Louvado seja Deus. Letra D, vamos lá. Estão em descanso. A Bíblia diz, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Que maravilha. Sobre o céu, rapidinho, vamos lá. Letra A, o céu é um lugar real, literal. Olhem, os beócios ou ignorantes no que tange as coisas espirituais, dizem que o céu não passa de um lugar imaginário, que o céu é mera ficção. Mas para nós não, para nós o céu é um lugar real e literal, e é para lá que nós vamos em nome de Jesus. Letra B, o céu fica em cima, Provérbios 15, 24, para o entendido o caminho da vida é para cima. E letra C, o céu é um lugar espaçoso. João viu uma multidão que ninguém podia contar, e se você ler o contexto, esta multidão que João viu, é a correspondente a dos salvos da grande tribulação. Ninguém podia contar, nem Pitágoras, o pai da matemática. Agora imagine toda a multidão dos salvos, toda esta multidão presente, unida, como ela é numerosa e grandiosa. Como isto é possível, pastor? É porque o céu é um lugar espaçoso, e ainda há lugar para aquele que se arrepender e aceitar a Jesus como um Salvador, poderá ter o direito de entrar no céu pelas portas. Página de número 11, sobre o inferno, vamos lá? Letra A, ali os ímpios estarão conscientes no sofrimento eterno. A situação do ímpio, usando aqui o singular, difere obviamente da do justo. O justo que partiu, ele está no paraíso, instalado no terceiro céu, tem consciência para aquele estágio, está adormecido para com os problemas que aqui ficaram. O ímpio não. O ímpio tem consciência do que ocorre dentro do Hades, e tem consciência do que ficou para trás. No texto que o pastor Edson Ribeiro de Carvalho leu, a Bíblia diz que o rico, ao morrer, foi lançado dentro do Hades, e no Hades, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e disse: pai Abraão, mande-o, quem? Lázaro, lá na casa do meu pai. Mas onde é que o rico estava quando diz tais palavras? Dentro do Hades. Ele se lembrou do que ficou para trás.
porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero, consciência, que eles venham para este lugar de tormentos. Noção de geografia, tempo e espaço. A situação do ímpio que partiu é catastrófica. Ele tem consciência do que ocorre dentro do Hades e se lembra do que ficou para trás. Conforme Lucas 12, versículos 47 e 48, no inferno haverá diferentes graus de penalidades, mas o que mais vai fazer com que o pecador sofra do inferno vai ser o fato de que ele vai se lembrar de quantas vezes entrou numa igreja como esta, ouviu a pregação clara e inconfundível do Evangelho, mas não aceitou a Jesus como Salvador. Existem 3 manifestações diante da pregação que se faz. Pregamos o Evangelho e muitos dizem Cristo? Nunca. Pregamos o Evangelho e muitos dizem Cristo? Depois das drogas, do carnaval, da boemia, da orgia, do bailão, da noitada. Mas o terceiro grupo está aqui. Alguém pregou e nós dissemos Cristo agora, bendito seja Deus. Letra B, vamos ler? O inferno é para baixo, literalmente. Provérbios 15, 24, Jó 17, 16. Pastor, se uma pessoa escavar, poderá achar o inferno? Não, mas não fica para baixo, fica. Por que não pode então localizar o inferno? Porque compreende o mundo espiritual e não pode ser encontrado a olho nu. Letra C, vamos. Deus tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Foi o que aconteceu a um casal da igreja primitiva que mentiu ao Santo Espírito de Deus. Como chamava-se o casal? Ananias e Safira. Na sequência você tem 3 palavras gregas traduzidas como inferno, que eu gostaria que você lesse isso na sua casa. Página de número 11. O arrebatamento da igreja. Leiamos na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Prepare Mateus 24, versículo 36, bondosamente. Queridos, a vinda de Jesus é a nossa bendita e morredora esperança. Sua vinda está notificada em 318 referências, apenas nas páginas neotestamentárias, e dar-se-á em 2 fases distintas. Na primeira fase, Jesus virá secretamente, com exclusividade, virá para arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatar quer dizer tirar com força ou com violência. 7 anos depois, dar-se-á a segunda fase de sua vinda, quando ele virá publicamente, todo olho o verá. Virá com exclusividade para livrar a Israel no final da grande tribulação, para derrotar o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas, e sequencialmente instaurar na terra o seu reinado milenial entre os homens. Vamos falar nesta noite sobre a primeira fase da vinda de Cristo, que vai coincidir com o arrebatamento da sua igreja. Acerca do dia e da hora da vinda de Cristo, ninguém pode fazer qualquer tipo de anúncio. Vamos à leitura. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Muitos caíram em descrédito quando anunciaram datas alusivas para a vinda de Cristo. Olhem, Lutero, o grande reformador, anunciou que Jesus voltaria em 1556. Isaac Newton, pai da ciência moderna, era estudante das profecias e fez um cálculo bizarro e anunciou que Jesus voltaria em 1715. Emanuel Swedenborg anunciou que Jesus voltaria em 1770. Guilherme Miller anunciou que Jesus voltaria em 1843. Charles Taylor anunciou que Jesus voltaria em 1976. O pastor Miranda Leal, da igreja Só o Senhor é Deus de Maringá, no Paraná, anunciou que Jesus voltaria no dia 14 de maio de 1988, 40 anos após a restauração de Israel como nação. E disse mais: se Jesus não voltar, eu entrego a direção da igreja. E teve que entregar, porque Jesus não voltou. Maurício Milhomes anunciou que Jesus voltaria
numa manhã de sábado de 2007, a apóstola Neuza Itioca anunciou que Jesus voltará entre 2017 a 2018. Tudo isso deve ser inserido no critério especulativo. Acerca do dia e da hora da vinda de Cristo, ninguém está autorizado a fazer qualquer tipo de anúncio, irmãos. 1 Coríntios 4, versículo 6, Paulo disse assim: aprendais a não ir além daquilo que está escrito, não passe disso. O que nos importa é a certeza, é a convicção que repousa seguramente no coração do crente fiel, salpicado com o sangue de Jesus, que quando Cristo vier, ele subirá com o Senhor. Isto é o que importa. O dia para nós é algo realmente secundário. Quem concorda, diga amém comigo nesta noite. 3 coisas ocorreram no ato do arrebatamento. Primeiro, o brado de Jesus. No grego é tagma, é uma expressão militar que quer dizer palavra de ordem. Quando César venceu a Farnáces, rei do Ponto, ele voltou triunfantemente a Roma, montado em um cavalo branco, e seguiu para o Senado. E tomando posição no parlatório, discursou solenemente, disse aquela frase que entrou para os anais da história: veni, vidi, vici, isto é, eu vim, vi e venci. Ora, se César, carregado de pecados, pôde se proclamar um comandante vitorioso, quanto mais Jesus, o capitão da nossa salvação. Bendito seja Deus. Na sequência ouviremos a voz do arcanjo. Olha, irmãos, não é de um arcanjo, e sim do, porque há um só arcanjo, e ele tem nome, ele chama-se Miguel. Olha o prefixo arque, quer dizer anjo-chefe ou principal. Daniel 12:1, a Bíblia diz que Miguel é o príncipe do exército celestial e o anjo guardião da nação de Israel. Pastor, por que é que Miguel vai dar o poder de sua voz tonitruante na sequência do brado de Jesus? Isso é lindo, porque existem 3 céus, e este primeiro céu, conforme Efésios 6:12, tornou-se ocupação demoníaca. Irmãos, aí habitam principados e potestades, neste céu primário. Então, depois do brado de Jesus, Miguel vai reunir os santos anjos, dos quais ele é príncipe, e ele vai dizer algo semelhante ao que eu vou reproduzir nesta noite: demônios, recuem, porque a igreja de Jesus vai subir agora, louvado seja Deus. Por último, ouviremos o toque da trombeta. Não podemos conectar esta trombeta com as trombetas apocalípticas, nos capítulos 8, 9 e 11 do Apocalipse. Quando Paulo escreveu sobre este assunto, o livro do Apocalipse sequer existia. Para entendermos isto aqui, precisamos recorrer à tipologia bíblica. Por favor, preste atenção. Números 10, versículo 2, está na página 12 da vossa apostila. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Olhem, a tipologia é fantástica. A festa das trombetas era uma das festas mais solenes dos judeus, e Deus determinou que eles fizessem 2 trombetas para serem utilizadas por conta desta festividade. Por que 2 trombetas? Fala de testemunho duplo. Deveriam ser feitas de prata. A prata fala de resgate, está ligada intimamente a Cristo. De obra batida as farás. Interessante isso. Eu tenho um amigo, o pastor Jairo, maestro da banda do Exército Brasileiro, pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus de Sobradinho, Brasília. Ele participou de uma aula como esta e havia chegado de uma turnê com a banda do Exército. Estava na Europa. E há 2 dias havia chegado de viagem. E ele foi me levar no hotel após a aula e me disse: pastor, eu gostaria de agregar algo ao seu comentário que pode ser de grande valia. Eu disse: sim, me ajude. Ele disse: eu fui à fábrica de instrumentos Averil. Interessante que quando lá cheguei fiquei maravilhado, porque hoje o Brasil exporta instrumentos para países de primeiro mundo. As melhores orquestras do mundo usam hoje instrumentos brasileiros. E ele perguntou ao gerente de produção: como é que vocês fazem trompete?
Eu sou trompetista internacional, disse ele. O gerente o levou a uma sala enorme, e quando abriu-se a porta, alguns homens batiam contra peças metálicas, literalmente com marretas. E ele disse: aqui estamos fazendo vários trompetes. Ele disse: não, você não entendeu, eu falo um trompete mesmo de tocar. Ele disse: sim, mas esses homens estão amassando a matéria-prima, por quê? Ele disse: olha, se não bater direitinho, se não amassar direitinho, o instrumento pode sair até bonito, só que não dá som perfeito. Transportando isso para os dias atuais, isto fala do agir de Deus nas nossas vidas, irmãos. Quarta-feira ouvimos aqui uma mensagem poderosa, arrebatadora, onde Deus falou conosco de uma forma especial, no que tange a necessidade de tirarmos os excessos, de nos moldarmos para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Deixe Deus agir na tua vida, bendito seja Deus. Os judeus deveriam tocar as trombetas para duas finalidades, preste bem atenção. A primeira finalidade era esta, diz a Bíblia: para chamar, para convocar o povo. Isto aponta para o início da dispensação da graça, a atual. Vamos ver na Bíblia? 1 Tessalonicenses 1, versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha o que Paulo está dizendo: por vós soou a palavra do Senhor. No grego é: por vós foi trombeteada a palavra do Senhor. A pregação do evangelho é comparada ao toque de uma trombeta. Então os judeus tocavam as trombetas primeiramente para chamar. Isto aponta para o início da dispensação da graça atual, que começou com o toque de uma trombeta, que foi a pregação do evangelho, chamando o pecador aos braços de Cristo Jesus. Que lindo! Em segundo lugar, eles tocavam as trombetas retinindo, diz a Bíblia, para anunciar a partida dos arraiais. Isto aponta para o final da atual dispensação, quando ouviremos o toque da última trombeta e seremos arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. Vamos ver? 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olhe só, Paulo está falando sobre a rapidez de transformação dos nossos corpos. Ele disse: no momento, num abrir e fechar de olhos, ou um piscar de olhos. No grego é átomos, quer dizer uma partícula indivisível. Os estudiosos do grego dizem que se fosse possível medir, cronometrar o tempo que Deus vai levar para transformar os nossos corpos, de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, no dia do arrebatamento, seria em torno de 1 trilionésimo de segundo, louvado seja Deus. Aí Paulo estabelece uma ordem: os que morreram em Cristo, que estão no paraíso, instalados no terceiro céu, ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. No dia do arrebatamento, Jesus não vai descer à terra. O Espírito de Deus habita no teu interior. Amém? O Espírito de Deus vai impulsionar-te como um imã ao encontro de Jesus nos ares, e todos seremos transformados. Agora eu tenho uma boa notícia para vós. Todos os sinais proféticos e escatológicos que são indicativos para a vinda de Cristo se cumpriram. Ora, pastor, então por que é que Jesus ainda não voltou? Porque nós estamos inseridos no contexto de Mateus 24, versículo 8, que fala do princípio de dores. É uma linguagem metafórica utilizada por Mateus para descrever o quadro da mulher grávida que está prestes a dar à luz. A mulher parturiente, ela tem uma sequência de dores de parto. Algumas têm mais, outras menos. Algumas dores mais amenas, outras mais agudas. Mas depois das dores vem o nascimento do bebê ou dos bebês. Aqui em Goiânia, uma mulher de Rondônia teve quíntuplos. Nós estamos hoje inseridos nesse contexto, o princípio de dores.
Você percebe que há um clima de instabilidade na terra? Você percebe que há algo de estranho no ar? É incrível. Você ora, jejua, busca Deus, você sabe que você está bem diante do Senhor, mas você percebe que há uma nuvem negra te comprimindo. O mundo está encurtando o espaço da igreja. É um mundo que jaz no maligno. Eu não me preocupo muito com isto não, irmãos, porque quando o nosso espaço se reduzir ao máximo, nós vamos ser recebidos por Jesus na sua glória eterna. Bendito seja Deus. Mateus 24:8 se aplica, portanto, aos dias atuais. Eu quero que você se alegre nesta noite, porque muito em breve nascerá para mim, para ti e para nós o tempo quando deixaremos este mundo e subiremos ao encontro de Jesus nos ares. Quem crê nisso, glorifique a Deus nesta noite. Louvado seja Deus. Pastor Agora Roberto, nós vamos... Pastor Roberto. Sim, minha pastora, pois não. A questão da princípio das dores, também assim, quando você está prestes a dar à luz, as dores intensificam e o intervalo entre essas dores diminui. Então, é isso também que está acontecendo, né? Justo. As dores estão intensificando e o intervalo entre essas diminui. dores do mundo estão diminuindo. Está dizendo quem deu a luz. Parto normal, 3. Olha. Então é incrível como lições do dia a dia podem ilustrar grandes verdades espirituais, irmãos. Boa colocação, pastora Cássia. Inclusive eu tenho um livro, ele está esgotado. O livro chama-se Não Tardará. E eu falo mais ou menos algo que, como a senhora colocou nas suas palavras, o intervalo está diminuindo, né? Isto nos revela que nós estamos no desfecho final. Você já pensou nisso? Eu hoje integro a membresia de uma igreja maravilhosa, dinâmica, uma igreja que me desperta para viver melhor diante de Deus, com a minha mulher, com as minhas filhas, para que eu possa olhar para Ti, sem divisa, sem barreira. Uma igreja que me impulsiona a ter mais apego à palavra, à oração, ao jejum, santificando-me. Uma igreja que tem uma vocação missionária, uma igreja que se contextualiza mesmo. Eu entendo que tudo isto é ótimo para mim, porque eu estou atento ao desfecho final das profecias. Pense nisso. Você faz parte da geração do arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero que vocês me acompanhem aqui com a projeção das imagens. Sinais da vinda de Jesus. Primeiro sinal, guerras e rumores de guerras. John Kennedy afirmou: a humanidade deve dar fim à guerra, ou a guerra dará fim à humanidade. Irmãos, na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, morreram 9.718.000 pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, morreram 51.238.000 pessoas. Ótimo. As guerras sempre deixaram marcas de destruição, pavor e morte. Aí estamos vendo uma cena real, uma cena da guerra do Iraque. Uma equipe monitorando um canhão, uma equipe de tiro. Uma cena, portanto, real. Ok. Olhe, segundo estatísticas, até o ano 2000, a humanidade experimentou o desprazer de vivenciar 15.000 guerras oficiais. As guerras são extremamente caras. Na Primeira Guerra Mundial, as nações gastaram 337 bilhões de dólares. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos gastaram 341 bilhões de dólares. Na Guerra do Iraque, os americanos gastaram 800 bilhões de dólares. E temos equipamentos sofisticados, como esse lançador de foguetes. Olhem que coisa impressionante. Ok. Olhem um soldado americano em plena guerra do Afeganistão. Vejam a sua parafernália, o equipamento de combate. Olhem. Impressionante. Pesadíssimo. Ok. Olhem. Aí nós estamos vendo a primeira explosão atômica que ocorreu no mundo, no dia 16 de julho de 1945, às 5 horas, 29 minutos e 45 segundos. Em Trinity, Novo México, Estados Unidos. Estava inaugurada a era atômica. Ok.
Olhem. O mundo, irmãos, transformou-se no barril de pólvora. Estatísticas indicam que há no mundo, olhem só, 4 toneladas de explosivos para cada habitante da Terra. Ok. Este homem ao centro, garboso, porém extremamente mau, chamava-se Saddam Hussein. Saddam Hussein foi apelidado de carniceiro de Bagdá. Foi um homem cruelíssimo que governou o Iraque por 24 anos, de 1979 a 2003. Ele foi tão cruel que matou seus 2 genros, que eram generais do seu exército. Ok. O que vocês estão vendo aí é um drama terrível. Os curdos que habitam o norte do Iraque sempre sofreram com Saddam Hussein. Em 1988, ele lançou uma ofensiva contra os curdos. Vejam-nos aí amedrontados, buscando refúgio nas montanhas. Ok, olhem. Saddam Hussein matou 5.000 curdos, lançando sobre eles armas químicas e biológicas. É uma cena forte, porém real, irmãos. Isso aconteceu em 1988. Ok. Ele era megalomaníaco, tinha mania de grandeza, tanto é que reconstruiu Babilônia. Olha a famosa porta de estar, no modelo da anterior. Só um cidadão ligado ao setor petrolífero deu-lhe 30 milhões de dólares para reconstruir Babilônia. Ok. Vemos aí o ex-presidente americano George Walker Bush, que depois de receber um relatório nada confiável da CIA, que indicava que o Iraque manipulava armas químicas e biológicas, mesmo sem o aval do Conselho de Segurança da ONU, que é composto por 15 repúblicas, 5 fixas e 10 rotativas, com mandato de 2 anos para cada uma. Mesmo assim, ele ordenou o ataque de suas tropas ao Iraque. Ok. As tropas americanas desembarcaram no Iraque no dia 19 de março de 2003, juntando-se a tropas de outros países, formando um efetivo multinacional, uma força de coalizão. Ok. Irmãos, tudo foi muito bem planejado e orquestrado e protagonizado. Olhem, o avanço ocorreu por terra, olhem que foto impressionante. Ok. Por água e pelo ar. Ok. Em cada cidade do Iraque havia uma estátua em honra a Saddam, e as pessoas eram obrigadas a adorarem sua imagem, era o culto à personalidade. Com o fim do regime de Saddam, esboroando-se o seu poderio, o seu regime ditatorial, estas estátuas foram derrubadas e findou-se o culto à sua imagem. Ok. Saddam tinha 50 palácios, cada noite dormia num palácio com medo de ser morto. Este aí é o portal do principal palácio. Ok. Olhem-no. Impressionante a estrutura. Ok. Olha as joias da família de Saddam encontradas apenas neste palácio. Ok. Morreram 4.500 soldados americanos na guerra do Iraque. Em contrapartida, mais de 100.000 civis morreram. Ok. Aí Saddam foi encontrado. Houve uma delação de um parente dele, que buscava receber uma popuda recompensa, e ele o delatou. E aí encontraram Saddam. Esta foto é real. Ok. Olhem Saddam transportado para o lado de fora, barbudo, cabeludo, cheirando mal, com piolhos e percevejos. Ok. Olhem Saddam. Nem de longe lembrava aquele homem que desafiava as potências mundiais. Ok. Olha que os soldados encontraram dentro do buraco títulos ao portador e 750 mil dólares, muito pouco pelo que ele roubou. Ele e os seus 2 filhos, Uday e Qusay, que foram mortos. Segundo fontes iraquianas, eles roubaram 40 bilhões de dólares, dinheiro que foi retirado por caminhões e levado para a vizinha Síria. Ok. Olha Saddam enfrentando a fúria de um tribunal iraquiano que o condenou à morte por enforcamento. E Saddam foi enforcado no dia 30 de dezembro de 2006. Ok. As tropas americanas deixaram o Iraque. Ok. Outro sinal, fomes, é plural, hein? No original é plural, porque a fome parcial é fome total. Irmãos, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação,
informa-nos que a Idade da Fome iniciou-se em 1974, quando nações africanas e asiáticas foram surradas por este pesadelo. A FAO informa que morrem no mundo por dia, como vítimas da fome, 35 mil pessoas. E informa que a fome vai aumentar em função de 4 fatores: chuvas ácidas, poluição em todos os níveis, explosão populacional. Em outubro do ano passado, chegamos a 7 bilhões de habitantes. E, por último, aumento do preço do petróleo. Olha uma cena real do Sudão. Esta foto, ela tem poucos meses. Olha o drama. Ok. Em contrapartida, uma mulher está fazendo um tratamento estético à base de pó de ouro. Isso aí não é purpurina, não, é pó de ouro mesmo. Aliás, muitas beldades nacionais e internacionais já usam pó de diamante. Ok. Em contrapartida, o mundo sofre. Bangladesh, pessoas se acotovelando para pegarem um pouco de ração de milho pré-cozido. Ok. Olhem, uma cena terrível do Sudão, aí um campo de refugiados. Ok. Olhem, irmãos, como a fome humilha, fragiliza e mata. Ok. Olhem, irmãos, que cena terrível. Ok. Eu creio que vocês já viram esta foto na internet. O fotógrafo que fez essa foto chamava-se Kevin Carter. Ele ganhou aquele prêmio Pulitzer, mas 3 meses depois de receber o prêmio, ele suicidou-se. Porque esta cena não saía da sua mente. O garotinho africano combalido, prestes a morrer, e o abutre lá atrás, esperando que ele finde o seu fôlego de vida para devorá-lo. Ok. Olhem. Obrigado mesmo. Que cena terrível, irmãos. A oração Pão Nosso de cada dia nunca teve tanta necessidade de ser praticada como nos dias atuais. Meus irmãos, esta pobre vida está viva ainda, olhem. Nós olhando uma cena como essa, nos comovemos. Pense nisso, 35 mil pessoas morrem de fome por dia no mundo. E você já tomou café da manhã, já almoçou, já lanchou à tarde. Deus colocou o pão na tua mesa. Então levante uma das suas mãos e agradeça a Deus pelo pão de cada dia. Glória a Deus. Ok. Pestes, outro sinal. Pestes como câncer. O câncer ocorre em função da multiplicação descontrolada das células. É responsável por 13% das mortes no mundo. Ok. A lepra, ou hanseníase, é a doença mais antiga do mundo, promovida pelo bacilo de Hansen. 16 milhões de pessoas têm lepra no mundo. Ok. A Índia lidera o ranking mundial, o Brasil está logo na sequência em segundo lugar. Ok. O ebola é uma febre hemorrágica promovida pelo vírus ebola, que foi detectado por cientistas em 1976, às margens do rio Ebola, na República Democrática do Congo, onde esta peste já matou mais de 100 mil pessoas. Ok. A AIDS, síndrome da deficiência imunológica adquirida, conhecida também como SIDA. A AIDS é promovida pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, que adentra o seu organismo através da corrente sanguínea, do esperma, e destrói as células que defendem o nosso corpo quanto ao meio externo, os linfócitos T4. O vírus da AIDS pode agir rapidamente, levando precocemente o paciente à morte, como pode se enclausurar, se incubar, por 10, 12, 13 anos ou mais. A AIDS já matou 25 milhões de pessoas no mundo, e outras 50 milhões estão infectadas com o vírus HIV. Olha aí um cidadão chinês vitimado por esta peste. Ok. Comumente, o paciente com AIDS em fase terminal tem um tipo de câncer chamado sarcoma de Kaposi. Ok. A SARS, síndrome respiratória aguda, conhecida como pneumonia asiática, surgiu na Ásia em 2003 e fez centenas de vítimas. Olha os noivos com máscara para evitar o contágio. Ok. A gripe aviária, ou gripe do frango, oriunda da Ásia, surgiu em 2003 e fez centenas de vítimas. Ok.
A dengue, promovida pelo Aedes aegypti. Em 2010, o Brasil teve 1 milhão de casos de dengue com 592 mortes. Os números de 2011 não estão fechados ainda. Ok. A tuberculose, promovida pelo bacilo de Koch. Irmãos, no Brasil, essa peste mata por ano cerca de 6 mil pessoas. Vale-se dizer que praticamente 1/3 da população do mundo tem tuberculose. Ok. O cólera, promovido pelo vibrião colérico, sacudiu o Brasil no final da década de 90, principalmente as regiões norte e nordeste, fazendo centenas de vítimas. E agora sacode o pobre Haiti, onde milhares de pessoas já morreram. Ok. A gripe influenza A, H1N1, conhecida como gripe suína, oriunda do México, surgiu em abril de 2009. O ex-ministro da Saúde do Brasil, pastor Elias de Jesus, me parece que chamava-se José Gomes Temporão, ele disse que nós não precisaríamos nos preocupar porque esta peste não nos afligiria. Ainda bem que o ministro era Temporão, porque hoje o Brasil lidera o ranking mundial com mais de 3 mil mortes. Ok. Outro sinal, terremotos. Isaías 24:20, o profeta vaticinou, e a terra cambaleará tal qual um ébrio. Os terremotos são terríveis. Irmãos, estamos vendo aí o terremoto da China, de 12 de maio de 2008, que matou 70 mil pessoas. Ok. Olha, isso é um hotel que não chegou a ser ocupado. Ok. Olha, a mulher morreu abraçada ao filho. Tudo isso diz respeito ao terremoto da China, de 12 de maio de 2008. Ok. Olha o terremoto de Áquila, na Itália, de 6 de abril de 2009, que matou 294 pessoas. Ok. Olha o terremoto de 12 de janeiro de 2010, que sacudiu Porto Príncipe, no Haiti. Olha o Palácio Presidencial como ficou. Vejam. Olha a população aqui correndo de um lado para o outro. Ok. Olha um bebê salvo dos escombros. Ok. Olha os mortos. As autoridades indicam que morreram talvez 350 mil pessoas. Ok. Olha o terremoto que sacudiu o Chile no dia 27 de fevereiro de 2010, matando 452 pessoas. Ok. Olha o terremoto de 22 de fevereiro de 2011 que sacudiu a Nova Zelândia, matando 200 pessoas. Ok. Olha o terremoto que sacudiu a Turquia no dia 23 de outubro de 2011, matando 601 pessoas. Olha a desolação dessas pessoas, irmãos. Ok. Esta linda cidade é Los Angeles, fica na Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos. Ok. Esta é São Francisco, que também fica na Califórnia, é óbvio. O que é que elas têm em comum? Promiscuidade. Deus tem levantado profetas para advertir os moradores dessas referidas cidades, e Deus tem dito que caso não haja uma mudança comportamental, Ele, o Senhor, irá punir os moradores destas referidas cidades. Ok. Cientistas americanos da área sismológica acreditam que uma tragédia se visualiza. O que vocês estão vendo aqui é a famosa falha de San Andreas, ou Santo André. Olhem, a terra está se abrindo na Califórnia. Pastor, mas é um trecho pequeno. Não, tem 1.290 quilômetros, e sismologistas americanos acreditam que a Califórnia poderá ser partida literalmente ao meio. Irmãos, o lugar que mais sofre abalos sísmicos no mundo é o balneário de Ito, no Japão. 300 abalos por dia, 9.000 por mês. Ok. Falsos profetas, falsos cristos, outro importante sinal. São homens que dizem possuir uma identidade divina, messiânica, mas são cegos que guiam outros cegos ao abismo eterno. Encabeçando a lista, aí está o senhor Jim Jones. Jim Jones era ministro de Indiana, nos Estados Unidos. Ele fundou uma seita chamada Templo do Povo. Cometeu abusos contra os seus liderados. O FBI estava no seu encalço. Ele mudou-se para a selva da Guiana, onde no meio da floresta fundou uma cidade chamada Jonestown, isto é, cidade de Jones. E levou muitos seguidores consigo.
A imprensa americana para lá seguiu e enviava informações e imagens dos abusos que ele continuava a cometer contra os seus liderados. O Congresso americano enviou um parlamentar para averiguar se tais denúncias eram verdadeiras. O parlamentar chegou, fez o registro de tais denúncias e, quando se dirigiu ao avião, foi morto pelos seguranças de Jim Jones. Na sequência, Jim Jones fez uma bebida venenosa. Ele misturou suco com cianureto e ordenou a todos os seus seguidores que bebessem. Ok. Olha o resultado. Esta foto não é montagem. Isto aí ocorreu no dia 18 de novembro de 1978, em Johnstown, na Guiana. 913 pessoas mortas, dentre elas 260 crianças. Na sequência, Jim Jones deu um tiro contra a cabeça, suicidando-se. Ok. David Koresh, um outro falsário, líder da seita Ramo dos Davidianos. Este homem refugiou-se em um rancho, em Waco, no Texas, e levou muitas armas, muita munição, muita alimentação, e ali esteve com 80 seguidores. Ele disse que estava preparado para a batalha do Armagedon. O FBI mandou 4 agentes, ele os matou. Houve um reforço do FBI durante 51 dias, sabendo que ele iria pegar a pena máxima naquele estado, a cadeira elétrica. O que ele fez? Fez um pacto de morte com seus seguidores. Ok. Ele ateou fogo ao rancho e todos morreram queimados no dia 28 de fevereiro de 1993. Ok. Rael, este é o líder da seita dos raelianos. Ele disse que a humanidade foi clonada por extraterrestres e que nós vamos deixar o mundo em naves espaciais. Ok. Olha os israelianos brincando de ET, e ali uma nave inflável. Ok. A igreja maradoniana foi fundada no dia 30 de outubro de 1998 em Rosário, na Argentina. Maradona nada tem a ver com esta igreja. É bom que se diga isto. Ele até, segundo informações, se sente constrangido, mas os membros desta igreja o adoram como se ele fosse Deus. Ok. Olha aí, graças a Deus por ser argentino. Deus é uma alusão a quem? A Maradona. Esta igreja tem mais de 500 mil seguidores. Só no Brasil tem 18 mil. Que vergonha. Ok. Olhem, é muito comum para quem vai à Argentina ver esse tipo de desenho. Aqui, Deus, mas o número 10 no meio, perceberam a criatividade? Olha aqui, Deus é uma alusão a quem? A Maradona. Eles não obedecem o calendário DC, depois de Cristo, mas sim DD, depois de Diego Armando Maradona. Ok. Li Hongzhi, um chinês que fundou uma seita que cresce assustadoramente, talvez seja a maior seita do mundo, o Falun Gong, o Falun Dafa. Isto ele o fez em 1992. Esta seita está em 115 países e tem mais de 130 milhões de seguidores. Ok. Olha uma reunião do Falun Dafa. Eles incorporam símbolos da nova era, a cruz suástica nazista e o Yin Yang, que é o equilíbrio das forças opostas. Ok. Shoko Asahara, este japonês fundou uma seita no Japão chamada A Suprema Verdade. Ele é o autor intelectual do atentado contra o metrô de Tóquio em 1995, quando ele ordenou que os seus seguidores lançassem sobre a população indefesa um gás venenoso chamado sarin, que matou 12 pessoas e intoxicou outras 5 mil. Ele está preso. Foi condenado à morte por enforcamento, mas sempre consegue adiar a sua execução. Da prisão onde está, ele toma banho numa banheira, a água suja do seu corpo é engarrafada, e ele vende por $200 um gole da água suja do seu corpo, intitulada Água Purificadora da Alma. Quem entregar todos os seus bens para ele, recebe um diploma com os seguintes dizeres: passagem garantida para o céu, e pode se ajoelhar e beijar o dedão do seu pé direito. Ok. Han Huber,
Este homem foi escritor de obras de ficção científica nos Estados Unidos. Era desequilibrado mentalmente, segundo depoimentos dos seus familiares. E em 1954 ele fundou a Cientologia, a religião das estrelas. Ok. Olha aí um templo da Cientologia. Pastor Eliezer de Jesus, o senhor vai com frequência aos Estados Unidos. Lá ela é muito forte, né? O garoto propaganda da Cientologia é o ator Tom Cruise. Ok. Este homem chama-se Raimundo Irineu Serra, conhecido como Mestre Irineu. Ele fundou uma seita genuinamente brasileira, o Santo Daime, a doutrina da floresta. Ok. O forte do Daime é o chá, ayahuasca. Este chá é alucinógeno. Quem o toma tem alterações no que tange o batimento cardíaco, alguns têm convulsões, outros ficam literalmente possessos e alguns vão à morte. Ok. Do que é feito o chá? De um cipó chamado mariri, ok, e de folha de chacrona, ok. Aí eles fervem tachos e dão às pessoas para que bebam. Vale-se dizer que várias celebridades nacionais e internacionais praticam daime. Olhem, Lucélia Santos, Maitê Proença, Gilberto Gil, Ney Mato Grosso, Sting, são praticantes do daime. Ok. Satya Sai Baba, este homem foi um dos maiores falsários que a humanidade já conheceu. Ele era hindu, ele morreu em abril do ano passado, fazia sinais sobrenaturais e levou multidões para a perdição eterna. Ok. Esta é uma cena muito triste. Vocês estão vendo aí a morte dos seguidores de Joseph Kibiwiteri. Este homem era um falso profeta de Kanungu, a 320 quilômetros de Kampala, capital de Uganda, na África. E ele fundou uma seita chamada Restauração dos 10 Mandamentos e anunciou que o mundo acabaria no dia 31 de dezembro de 1999. Como o mundo não acabou, ele ficou mal visto na sua cidade. No dia 16 de março do ano 2000, ele reuniu seus seguidores na capela onde eles ministravam e disse-lhes: amanhã a Virgem Maria virá para nos buscar. Tragam-me tudo que vocês têm de valor, dinheiro, joias, cartões de crédito com as suas respectivas senhas, cheques assinados, é uma prova da nossa fé, não vamos precisar de mais nada, porque a Virgem Maria, ela comunicou-me, ela virá para nos buscar. No dia seguinte os incautos compareceram e entregaram-lhe tudo o que tinham de valor. Ele então disse: eles fiquem aqui cantando, porque eu vou cumprir o cerimonial, eu vou recepcionar a Virgem Maria do lado de fora. Ele trancou as portas, misturou um galão de gasolina com ácido sulfúrico e lançou sobre a população indefesa e riscou um palito de fósforo e houve uma mega explosão. 530 pessoas morreram, dentre elas 78 crianças. O garotinho chegou depois da explosão e sente o exalar do mau cheiro. Ok, olhem, corpos carbonizados. Ok. Masaharu Taniguchi, o fundador do Seishonoye, lar do progredir infinito. Eu não quero que alguém se sinta ofendido, mas aparentemente o Seishonoye é uma filosofia até bela e inofensiva, aparentemente. Esmiuçando-se o seu conjunto doutrinário, confirma-se que o Seishonoye é uma ofensa à obra vicária de Cristo Jesus. Portanto, o Masaharu Taniguchi está elencado como um falso profeta. Ok. O reverendo Moon, o pai da Igreja da Unificação, o maior de todos os falsários. Irmãos, ele nasceu em 1920 em Pyongyang, na Coreia do Norte. Ele foi presbiteriano, depois foi pregador pentecostal, apostatou-se, e em 1954 mudou-se para Seul, capital da Coreia do Sul, onde fundou a Igreja da Unificação, ou o Monismo. Em 1957 ele publicou o seu livro O Princípio Divino, onde apresenta a sua base doutrinária. Escutem, ele disse: Jesus falhou, porque não constituiu linhagem familiar. Eu vim corrigir a falha de Cristo. Agora, o que me deixa triste, sabe o que é, irmãos? É que muitos líderes evangélicos estejam aliados a ele. E o que mais me entristece é que alguns outros líderes estão defendendo estes líderes que estão pactuando com ele.
Este homem, ele procura anular a obra vicária de Cristo. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. O diabo não tem poder contra a nossa vida, irmãos. Nós não podemos pactuar com um falsário como este, não. E tem gente fazendo remendo, tem gente defendendo outros que lamentavelmente estão cegos. Eu disse aqui, a nossa igreja não tem telhado de vidro, aqui quem manda é Jesus, quem salva é Jesus, quem leva para o céu é Jesus. Bendito seja Deus. Em 1979 ele mudou-se para os Estados Unidos, de controle e extensão de sua milionária seita. Irmãos, ele tem um centro de catequese em Jardim, a 180 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A revista Veja, numa reportagem fantástica, diz que o reverendo Moon tem 50 fazendas no Mato Grosso do Sul. Ele é miliardário. Ok. Olhem-no com a senhora Moon num salão de gala, vejam. Olha a suntuosidade do lugar. Ok. Olha o seu filho, Jin Moon, não é Jiri Moon, é Jin Moon. Ele é presidente da Federação para a Paz Universal. Nós estamos de olho nele. Ele está dizendo que vem a Goiânia. Pode vir a Goiânia, porque a glória de Deus vai tomar as ruas desta cidade. Anjos do Senhor vão estar conosco aqui. E Deus é maior. E nós sabemos que sairemos vitoriosos contra a ofensa do mal. Justo, o pano de fundo é a Global Pace, né? Paz mundial, paz global, né? Então isso é muito preocupante. Irmãos, vamos tirar a timidez. Nós somos profetas. Profeta não pode ter medo, não, irmãos. Jeremias ficou preso num tronco, foi para o calabouço. Se eu tiver que ir, se você tiver que ir por uma causa justa, ora, vamos, mas vamos por uma causa nobre, justa. Eu creio que o sangue de Jesus é especialíssimo na minha, na tua e nas nossas vidas. Ok. Olha o maior casamento coletivo que o homem já tomou conhecimento, celebrado pelo reverendo Moon e a senhora Moon, no Estádio Olímpico de Seul, capital da Coreia do Sul. 35 mil casais. Só que lá as pessoas não escolhem com que vão se casar, os líderes é que determinam. O pastor Carlos Vilela, já pensou? Eles fazem um cruzamento de informações, questão étnica, racial, tipo sanguíneo, grau cultural, poder aquisitivo, e aí definem com quem cada pessoa vai se casar. Geralmente os noivos só se conhecem por fotografia, sem Photoshop, que coisa terrível. Ok. Olha, acabaram de se conhecer, acabaram de se casar. Esta é a seita do reverendo Moon. Ok. Henri Cristo, o senhor Yuri Thaís, ele é natural de Indaial, em Santa Catarina. Ele disse que em 1969, quando ele era verdureiro, o pai revelou-lhe que ele é a restauração do verdadeiro Cristo, ou a reencarnação, como ele afirma. Ele é presidente do MEPIC, Movimento Eclesiástico Proinr, mora no bairro do Boqueirão, em Curitiba, mas tem uma mansão nos arredores de Brasília. A imprensa brasileira ainda dá espaço em horários nobres para que ele faça as colocações bizarras. E sempre está acompanhado de discípulas. Ok. Mas ele tem um concorrente de peso, o senhor José Luiz de Jesus Miranda. Ele é porto-riquenho, nasceu em Ponce, Porto Rico, em 1946. Ele disse que no final da década de 70, anjos comunicaram-lhe, através de um lindo sonho, que ele é, escutem, o único, o exclusivo, o verdadeiro Cristo. Em 1986, ele fundou a igreja Crescendo em Graça, cuja sede fica em Miami, na Flórida. Ele gosta da ostentação, só usa carro de luxo, só fica em hotel 5 estrelas e tem 4 Rolex com diamantes incrustados. Ok. Olhem, para ele o número 666 é um número bom, e ele o tem aqui no seu colete. Ok. Todos os seus seguidores tatuam este número no braço direito. José Luiz de Jesus Miranda, um falso Cristo. Ok. Outro sinal, a angústia das nações. Lucas 21, 25. Irmãos, a palavra angústia vem do grego aporia, e quer dizer incapacidade para se livrar de uma situação adversa. Olhem, a doença mais comum hoje é a depressão.
A cada 30 segundos uma pessoa suicida-se no mundo, irmãos. Dostoiévski disse: no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. O homem distanciado de Deus está num verdadeiro labirinto, sem saber como e onde achar para si uma saída. Mas Cristo é a resposta. Ok. A apostasia, outro importante sinal. A apostasia é o recuo da fé, o abandono da fé professada em Cristo Jesus. Eu a vejo em 3 ângulos. Primeiro, a apostasia da fé. Aí vemos pessoas quebrantadas na presença do Senhor. É uma cena linda. No entanto, quantas pessoas vieram a Cristo, integraram-se à membresia da igreja, depois de passarem pelo discipulado, porém, a vaidade os envolveu, o diabo os seduziu, e voltaram estes para o mundo de horror e de pecados. A apostasia da fé. Ok. A apostasia familiar. Esta mulher que está ao centro é Sarah Palin, ex-governadora do Alasca. Ela é uma brilhante serva de Deus. Há 18 meses de findar o seu mandato, ela renunciou ao governo do Alasca para cuidar da sua família. Ela percebeu que estava perdendo o controle da sua família e renunciou ao governo do Alasca para cuidar da sua família. No ano passado ela esteve no Brasil. Ela é pregadora do Evangelho. É uma mulher virtuosa. Então ela está blindando a sua família. No entanto, constatamos bem próximo de cada um de nós a apostasia familiar. Aqui mesmo em Goiânia, muitos parentes, amigos nossos. Quantos lares estão aí dilacerados? Filhos contra pais, pais contra filhos, cônjuges em litígio. É triste. Ok. A apostasia ministerial. Este é o maior pregador de todos os tempos, Billy Graham, com 92 anos de idade, sofrendo de mal de Parkinson, ainda prega o Evangelho. Ele foi notícia nesta semana nos Estados Unidos. Ele agora está usando as redes sociais para pregar o Evangelho e alcançar o maior número de pessoas. Ele é o estereótipo do obreiro fiel, é um ícone do nosso tempo. Billy Graham está em pé pela fé, levantando a bandeira ensanguentada de Jesus. Porém, muitos obreiros jovens não querem fazer nada. Obreiros e obreiras, bem jovens, estão de braços cruzados. Billy Graham, ao contrário, não é adepto da apostasia ministerial. Ele é um exemplo de obreiro fiel. Ok. O derramamento do Espírito Santo. A bela profecia de Joel 2,28 nos diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Esta profecia cumpriu-se em parte no dia de Pentecostes, arrasta-se pela dispensação da graça e cumprir-se-á plenamente no milênio. Por que é que eu coloquei a foto do pastor Júlio César Silva? Porque ele tem uma graça especial de orar e Jesus batizar com o Espírito Santo. Lá no Pará, em Itaituba, ele orou numa manhã, Jesus batizou 676 pessoas com o Espírito Santo. Ok. Olha aí uma jovem, uma adolescente da Assembleia de Deus de Porangatu, pastor Elias de Jesus. Tiraram esta foto e enviaram para mim, no momento em que ela foi batizada com o Espírito Santo. Que coisa linda. Ok. Outro sinal, o gemido da natureza. A natureza geme porque o homem destrói. Olha o rio Paraíba do Sul que corta Minas, São Paulo e o Rio. Veja a mortandade de peixes por conta da poluição de suas águas. Ok. A natureza geme por conta do desmatamento. 50% da vegetação do planeta desapareceu por conta do comércio mundial de carvão e madeira. 17% da floresta amazônica foi derrubada. 90% da Mata Atlântica foi destruída. Ok. A natureza geme porque o homem é capaz de fazer com que o mar seque. Este é o mar de Aral, que fica entre o Cazaquistão, o Uzbequistão e a Rússia. Os homens desviaram cursos de rios que o abasteciam e ele secou-se. Ok. A natureza geme por conta dos acidentes ecológicos. Vemos aí a explosão da plataforma de exploração de petróleo, da British Petroleum do Golfo do México. Este acidente ocorreu nos Estados Unidos no dia 20 de abril do ano passado, ou melhor, de 2010, e resultou no vazamento de 800 milhões de litros de petróleo. 11 pessoas morreram e inúmeros danos foram registrados contra a natureza. Ok. A mesma natureza que geme protesta. Olha a tragédia da região serrana do Rio de janeiro de 2011. Ok. Olhem. As chuvas castigaram aquela região. Ok. Olha os mortos.
Ok. Morreram 903 pessoas. Ok. Outro sinal: horror, pavor e morte. Quando falamos em horror, necessário é que façamos uma conexão com Osama Bin Laden, o terrorista número 1 do planeta Terra. Bin Laden era o 17º filho do clã dos Laden da Arábia Saudita. Tinha 3 cursos superiores, herdou uma fortuna do seu pai avaliada em 350 milhões de dólares. Poderia utilizar a cultura e o dinheiro que tinha para a filantropia. Optou pelo terror, fundou e mantinha a rede Al-Qaeda, que quer dizer a base em português. No dia 11 de setembro de 2001, protagonizou o maior atentado terrorista de todos os tempos contra os Estados Unidos da América do Norte. Para isso, inseriu na nação mais rica do mundo 19 terroristas de origem árabe. Ok. Os alvos atingidos seriam 3. Primeiro, o World Trade Center. Irmãos, era um complexo arquitetônico formado por 7 edifícios, destacando-se aqui as Torres Gêmeas. Isso aí é o resultado de uma obra do arquiteto Minoru Yamasaki. Todo esse complexo foi inaugurado em 1975. A Torre Norte tinha 417 metros, a Torre Sul 415. Juntas compunham 110 andares. Aí operavam 435 empresas de 26 países. Ok. 2 aviões sequestrados pelos terroristas foram lançados como mísseis contra as torres, que foram feridas de morte. Ok. Olhem, imagine o desespero dessas pessoas que estavam nos últimos andares. Vejam, olhem, o corpo de bombeiros não tinha como resgatar tais pessoas. Aí o desespero foi maior e muitas saltaram para a morte. Ok, olhem, muito triste. Ok, morreram aí 2.819 pessoas, incluindo 3 brasileiros. Algumas conseguiram se salvar miraculosamente. Ok. Até nisso a Coca-Cola tira lucro, irmãos, é impressionante. Se fosse o caminhão do Big Boy, ficaria 4 quadras lá atrás. Mas olha onde ficou o caminhão da Coca-Cola, isso me impressiona. Ok. O segundo alvo a ser atingido foi o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que fica em Arlington. O Pentágono é muito grande, foi construído entre 1941 e 1943. Aí trabalham 23 mil funcionários entre civis e militares. Ok. Portanto, um terceiro avião sequestrado pelos terroristas foi lançado contra o Pentágono. Olha o momento do impacto. Ok. Olhem, morreram 140 pessoas. O número de mortos só não foi maior porque esta ala no avião chocou-se, estava passando por uma reforma, portanto estava desativada. Ok. O último alvo a ser atingido seria a Casa Branca em Washington, a sede do governo americano. Um 4º avião sequestrado seria lançado contra a sede do governo americano, porém heroicamente passageiros entraram em luta corporal contra os terroristas e o avião caiu numa pastagem em Shanksville, na Pensilvânia. No total, morreram 3.225 pessoas. Ok. Os americanos choraram seus mortos. Ok. E saíram numa caçada frenética e alucinante a Osama Bin Laden no Afeganistão, procurando por ele em todas as partes, fazendo uma perfeita varredura, mas não acharam. Ok. Quase 10 anos depois, obrigado. Quase 10 anos depois, eis que a CIA localiza Osama Bin Laden aqui. Nesta casa avaliada em $1 milhão, em Abbottabad, a 150 quilômetros de Islamabad, a capital do Paquistão. E eles esboçaram uma ação militar de altíssima periculosidade para eliminar Osama Bin Laden. Ok. E a ação foi protagonizada por uma tropa de elite da Marinha Americana na madrugada de 1º para 2 de maio do ano passado. Olha o momento em que a tropa de elite chegava na mansão. Olha o presidente americano, olha o secretário de Estado. Muita perplexidade. Ok. Bin Laden foi morto. O seu corpo passou por um ritual islâmico, foi envolto em lençóis brancos e supostamente lançado no Mar da Arábia. Sequencialmente, Barack Obama foi à TV e se pronunciou mundialmente. Bin Laden estava morto.
Há uma versão citada agora, de 15 dias mais ou menos, que possivelmente Osama Bin Laden esteja nos Estados Unidos e vivo. São versões, sempre isto acontece. Existem pessoas que não acreditam que Elvis morreu, que Michael Jackson morreu, né? Então são versões, mas esta é a versão oficial e eu tenho que falar sobre ela. Ok. Os americanos comemoraram a morte do terrorista que um dia colocou a América de joelhos. Ok. Outro sinal, o aumento da ciência, Daniel 12:4. Daniel diz que a ciência se multiplicaria. O século XIX foi o século da Revolução Industrial. Tivemos 4.000 invenções em um século, que daria 40 por ano. Hoje, por dia, o número de inventos que são patenteados chega a 1.000. E temos invenções que revolucionaram a vida dos homens, como o automóvel. Ok. A motocicleta, olhem que linda. Começou o Fred andando nessa moto? Ok. Olha o A380, o maior avião comercial do mundo. Ok. O helicóptero. Ok. O raio laser. Ok. O telefone celular. Ok. O rádio. Ok. A máquina fotográfica. Ok. O GPS. Ok. A TV. Ok. O computador. Ok. O trem-bala. No Brasil ainda não tem trem-bala. Em compensação, sobra bala dentro de muito trem por aí, viu, irmãos? Ok. Não é? O relógio. Ok. Pastor Edson, um ministro de Estado quase morreu num trem no Rio de Janeiro ano passado. Lembra disso? É verdade. O microfone. Ok. Um transatlântico. Que foto belíssima. Ok. Um submarino. Esse é o Ticuna, primeiro submarino produzido no Brasil. Ok. O homem conquistando a Lua, no dia 20 de julho de 69, Collins, Aldrin e Armstrong. Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua e disse aquela frase célebre: este é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Ok. Um satélite que é enviado em órbita envia imagens e também informações para nós aqui na Terra. Ok. A primeira bebê de proveta do mundo, Louise Brown, nasceu em Alda, na Inglaterra, no dia 25 de julho de 1978. Hoje nós falamos fertilização in vitro. Ok. A primeira clonagem animal de sucesso. Em 1997, o embriologista Ian Moody apresentou à comunidade científica mundial sua obra-prima, a ovelhinha Dolly. Dolly foi sacrificada em 14 de fevereiro de 2003. Está embalsamada no Museu Real de Edimburgo, na Escócia. Ok. Outro sinal, o bramido do mar e das ondas. Na verdade, são dois sinais num só versículo. Vamos falar sobre o bramido do mar. Por que é que o mar estaria agitado nos últimos dias? Ok. Por conta do efeito estufa. Irmãos, 5 minutos eu creio que eu termino. Olha, o globo é protegido por uma camada de ozônio. O ozônio é um gás incolor de odor forte que situa-se numa altitude de 20 a 35 quilômetros. A finalidade da camada de ozônio é proteger-nos contra os raios ultravioletas, sem S mesmo, emitidos pelo Sol. Porém, o homem é um ser depredador e exala na atmosfera gases que estão destruindo a camada de ozônio, dentre eles o CFC, ou clorofluorcarbono. O maior buraco na camada de ozônio tem 3,5 vezes o tamanho do Brasil. Consequentemente, os raios ultravioletas estão varando e chegando à Terra, promovendo 2 consequências trágicas. Ok. Primeira, câncer de pele em pessoas de cor branca. Michael Jackson nunca gostou da forma como fez. Depois de branco, contraiu câncer de pele. Aqui é uma bandagem. Ok. Segunda consequência trágica, o degelo mundial. Na Eco 92, cientistas disseram que entre 2010 a 2030, o gelo dos 2 polos se derreterá, aumentando o nível das águas marítimas entre 25 a 50 metros. Ok. Olhem o Monte Kilimanjaro, que fica na Tanzânia. O ano todo ele era coberto de gelo. Ok. Olhem no agora. Nós estamos no fim, irmãos. Ok.
Olha a cidade de Veneza, na Itália, charmosa por ser alagada, banhada pelo mar Adriático. O charme de Veneza transforma-se gradativamente em pesadelo, porque o nível das águas do mar Adriático sobe e ameaça construções centenárias. Ok. Olha a ressaca do mar no Rio. É o bramido do mar. Ok. Olhem, casas destruídas. Ok. E das ondas, então agora é outro sinal. Só fomos entender o cumprimento deste sinal com o grande tsunami de 26 de dezembro de 2004. A palavra tsunami quer dizer onda de porto. Tsunami, em síntese, é uma onda gigante, promovida em tese por um maremoto, um terremoto que ocorre no fundo do mar. Este grande tsunami ocorreu em 26 de dezembro de 2004 e atingiu o sul da Ásia e a costa da África. Os países mais atingidos foram Índia, Sri Lanka, Tailândia e Indonésia. Ok. Todas essas pessoas que estão morreram, irmãos, olha a água aqui atrás. Ok. Esse fotógrafo morreu, olha a água aqui atrás. Ok. Olhem essa foto, irmãos. Olha a altura da onda. Olhem. Ok. Olha essa montagem que eu fiz antes do tsunami, tudo normal, olha, pessoas correndo, indústrias, escolas, ok. Depois, tudo destruído, ok. Aí os mortos começaram a aparecer, turistas no paraíso de Bali, na Indonésia, vejam. Ok. Olhem, centenas de corpos entre o lixo. Ok. Olhem, irmãos, que coisa triste. Ok. As autoridades dizem que morreram 350 mil pessoas, porém nativos foram sepultados em valas comuns e sequer foram contados. Ok. Os turistas tiveram um tratamento especial, foram cobertos com plástico e gelo e depois trasladados aos seus países de origem depois de serem identificados. Ok. Eis que no dia 11 de março de 2011, o Japão é aterrorizado por um tsunami que ocorre agora em função de um terremoto. Olha a força da água, irmãos. Ok. Essa parede tem 10 metros de altura. Ok. Olha o aeroporto de Sendai. Olha a força da água. Ok. Irmãos, é impressionante. Esse cidadão aqui é fotógrafo. Estão vendo a máquina na mão dele? Carro virando, gente gritando, a morte ao lado dele, ele tirando foto. Que coisa incrível. Ok. Olhem, mortos. Ok. Veja onde foi parar o avião da Força Aérea Japonesa. Ok. Que país tremendo, irmãos. Esta estrada fendeu seu meio, não é? Em 3 dias eles recuperaram essa estrada. 3 dias. Ok. Falar em 3 dias, que vontade de passar ali na Marginal, né? O mutirama ali, sabe? É. Ei, Brasil, Brasil. Morreram cerca de 30 mil pessoas. Ok. 95% dos japoneses são cremados, mas nesse caso todos foram sepultados convencionalmente. Ok. Os japoneses choraram seus mortos. Ok. 2 sinais eu termino. O principal sinal é a restauração de Israel como nação, representada por sua bandeira. Ok. Aqui o brasileiro que ajudou Israel a voltar a ser uma nação. Quem se lembra como ele se chamava? Ótimo. Qual é a data oficial em que Israel voltou a ser uma nação? 14 de maio de 1948. Ok. Último sinal, o crescimento do ocultismo, do satanismo. Paulo disse: sabe, entende, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Este homem chamava-se Anton LaVey, foi repórter policial, tornou-se satanista. Ele construiu, ele oficializou, ele inaugurou o primeiro templo dedicado ao culto ao diabo em São Francisco, na Califórnia, em 1966. Ok.
Em 1969, ele publicou a Bíblia do Diabo, produzida por ele mesmo, com 272 páginas. Ok. Nos Estados Unidos existem cerca de 500 templos dedicados ao culto ao diabo. Olha, a igreja de Satã, e aqui a cabeça de bode, que é o símbolo do satanismo. No Brasil, o astrólogo cearense Luiz Rovart construiu o primeiro templo dedicado ao culto ao diabo em Aracaju, capital de Sergipe, e tem um formato de caixão, 9 metros de largura e 24 de comprimento. Ok. Irmãos, a bruxaria está reinando. Olha um ritual novo, em tese, o Wicca. Para muitos o Wicca é uma brincadeira, só que tem um ritual de iniciação, é bruxaria comprometedora. Na Inglaterra existem mais de 5.000 bruxos e bruxas. Na França, mais de 4.500 bruxos e bruxas. Ok. Olha o Halloween, o dia das bruxas, que é para muitos uma brincadeira, mas é um compromisso prefacial que se faz com o diabo, comemorado no dia 31 de outubro para 1º de novembro. Ok. Olha uma pessoa que cedeu o seu coração para o diabo, uma pessoa forte, e tatuou o diabo personificado aqui no seu braço. Ok. Este é o grupo Kiss. Eles se definem como cavaleiros a serviço de Satanás. Um grupo de rock, são satanistas. Ok. Este homem chama-se Antônio Aparecido Firmino, vulgo Toninho do Diabo. Ele foi ordenado bispo a serviço de Satã por Anton LaVey em 1996 em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos da América do Norte. Este homem diz: eu sou o marqueteiro do diabo. Recentemente, numa entrevista, ele disse: Satanás, eu te amo e tenho todo o meu tempo para ti. Nós vamos dizer o contrário. Diga comigo: Jesus, eu te amo, Senhor, e tenho todo o meu tempo para ti. O satanismo cresce. O poder do diabo é algo real na terra, mas contra o poder do diabo há uma resposta. Ok. Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Aplauda Jesus nesta noite. Ele está voltando. 3 coisas ocorrerão no ato do arrebatamento: o brado de Jesus, a voz do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.